Depois da vitória contra o Ceará aqui no estádio Beira-Rio, os bastidores do Internacional foram movimentados. O Inter passou o Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre a situação colorada dentro da competição e a entrevista do técnico Roger Machado foi rica de detalhes importantíssimos. O time que jogou hoje será o time das Copas contra Fluminense e Flamengo. Ele falou sobre as vaias mais uma vez e hoje do estádio inteiro para o atacante Ener Valencia. Rasgou elogios a um jovem garoto que entrou durante a partida e teve uma grande atuação e também falou sobre reforços e o que espera dos nomes que serão trazidos pela direção colorada. Wesley falou sobre as propostas e sobre a possibilidade de deixar o Internacional. Tudo dos bastidores e do vestiário do Inter nesse vídeo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, para brincar, para se divertir, site proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda, no primeiro comentário fixado tu encontra o meu link da KTO, entra nele e faz o teu registro para dar uma brincada. E quero falar também aqui de Ativa. Ativa você na Ativa sempre para homens e mulheres, o melhor estimulante sexual do mercado. E mais do que isso, para te manter com vigor físico no dia a dia, vai de Ativo, que ativa você na Ativa sempre. Tem o telefone para contato na tela, de WhatsApp, número físico e número fixo, mas tem também o link que vai te direcionar para o WhatsApp do Ativo aqui no primeiro comentário fixado junto com o da KTO, tá certo? Bom, gente, vitória por 1-0 contra o Ceará nessa manhã bem fria aqui no estádio Beira-Rio. O Inter passa o Grêmio na tabela de classificação pelos critérios de desempate, é 12º colocado com 17 pontos, 14 jogos disputados, tem um jogo a menos porque jogaria contra o Bahia nesse último meio de semana, mas o Bahia estava nos playoffs da Sul-Americana, por isso não teve essa partida, tá? Esse jogo é fora de casa, que será ainda disputado nesse Campeonato Brasileiro. O Inter chega a 4 vitórias na competição, 5 empates e 5 derrotas dentro do Campeonato Brasileiro. Eu quero começar falando aqui sobre o que foi destacado pelo técnico Roger Machado na sua entrevista coletiva. O Roger foi questionado se esse time que entrou hoje e bateu o Ceará fazendo um grande primeiro tempo e um segundo tempo mais abaixo seria e é mais próximo do time ideal do Inter para as Copas contra Fluminense e Flamengo, que é o que nos parece, tendo Rocher no gol, Aguirre na direita, Vitão e Vitor Gabriel à zaga, Bernabé que voltou à lateral esquerda, primeiro volante Thiago Maia, pode ser o Richard ali na frente, vamos ver, Bruno Henrique de segundo homem, Carboneiro de um lado, Wesley do outro, Alan Patrick centralizado e o Borré no comando de ataque. Ele disse que essa escalação de hoje é a escalação mais equilibrada para o momento, que se ele repetir ela e mantiver o nível, pode sim ser o time das Copas contra Fluminense e Flamengo na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. Ele disse que foi um primeiro tempo muito bom da equipe do Internacional, que no segundo tempo o Ceará mudou o time, optou por botar jogadores mais frescos, segundo o Roger, em campo e fazer muitas inversões nas beiradas para esses jogadores de lado de campo acharem o Pedro Raul, que é o centroavante de referência, que daí o Inter encontrou mais dificuldade no jogo. Em determinado momento o Inter optou pelo 1-0 basicamente, não vou dizer que abdicou de jogar e nem foi o termo que o Roger usou, mas ele disse, a gente acabou daí cedendo mais campo para a equipe do Ceará, mas que criamos muito, tivemos 4, 5 chances claras, principalmente no primeiro tempo, mas o Roger destacou que o mais importante foram os 3 pontos. Justamente sobre essa questão de importância dos 3 pontos, de objetivos que o Inter tinha durante a parada, que era principalmente sair do Z4, o Roger falou, o objetivo principal era sair dessa posição incômoda dentro do Z4, foram 6 pontos disputados em casa e 6 pontos conquistados, contra o Vitória no final de semana e hoje contra o Ceará, e ele disse que tem que buscar ainda evoluir mais e tentar mais pontos, e ele disse que fazendo esses mais pontos, tem o Santos ainda fora de casa na quarta e o Vasco no final de semana aqui no Beira-Rio, antes do jogo de ida contra o Fluminense da Copa do Brasil, e ele disse que fazendo mais pontos, jogando melhor, tu vai carregar um otimismo maior para essas Copas que o Inter tem pela frente, tá? O Roger elogiou bastante alguns jogadores, tá? Ele elogiou muito o Luiz Otávio, o garoto que entrou no segundo tempo e entrou muito bem, tá? O Roger destacou que ele tem o Ronaldo de uma característica diferente do Thiago Maia para ser esse camisa 5, mas que ele também tem o Diego Rosa, que pode jogar de segundo homem, e aí o Thiago Maia também pode jogar de 5 ou 8, e que ele tem
o Luiz Otávio, e aí ele teceu um grande comentário sobre o garoto, dizendo que ele vem crescendo muito a partir dos treinos, que ele tem evoluído, que hoje ele fez um grande jogo, que ele está controlando bem o jogo quando entra nos treinos também, fazendo melhores escolhas também e opções de passe, que ele não se preocupa muito com a intensidade, porque ele sabe que o Luiz Otávio sempre vai entregar intensidade ao time do Internacional e que o volante é um jogador de passagem, que ele sempre vai ter que direcionar a equipe para o lado que ela precisa atacar. E que o Luiz Otávio tem feito isso muito bem, que ele tem um domínio já orientado, sabe despachar a bola quando precisa e que é um jogador jovem, porém maduro, e que sempre nos treinamentos ele é muito aberto a ouvir o técnico Roger Machado e para aprender, e que isso é bem importante. Ele também elogiou muito o Bryan Aguirre, disse que o Aguirre é um reloginho suíço, sempre muito regular, e sabe que ele sempre vai entregar pelo menos um 6,5 durante o jogo, uma nota 6,5 durante o jogo, tá? O Roger falou sobre o Ener Valencia, que hoje entrou mais uma vez muito mal, e hoje eu relatei isso em alguns momentos. Eu não tinha visto isso acontecer ainda, que é o Beira-Rio inteiro vaiar o Ener Valencia. Isso geralmente não acontece. A gente viu em alguns momentos ele saindo vaiado por uma parte, por uma parcela da torcida, e hoje parece que todo mundo perdeu a paciência. Tá? O Ener Valencia foi muito vaiado pelo torcedor do Inter depois da terceira, quarta tentativa, que de cabeça baixa ele perde a bola para a marcação do Ceará. Cara, o torcedor do Inter só quer amar o Valencia. Ele tá dando a vida para amar o Valencia e não tá dando, é impressionante isso. Mas enfim, né? Vamos ver o que vai ser do Ener Valencia no Internacional. Ele falou bastante sobre o Richard, reforço que chegou durante a semana. Ele disse que com o Richard ele pode, não precisa jogar com dois volantes lado a lado, ele pode com o Richard sendo um cara alto, cabeça de área, ainda de saída de bola. Esse segundo volante não precisa jogar lado a lado como joga quando tem Thiago Maia e Bruno Henrique, ele pode botar esse segundo volante mais à frente e aí o Borré e o Alan Patrick também fazerem uma pressão, porque vai ter esse volante segundo homem, né, o 8 de recomposição, e mais o Richard lá atrás. Ele elogiou bastante, mas ele não garantiu que o Richard vai vir para ser titular. Eu senti na resposta dele que sim, mas ele não quis garantir isso. Ele disse que ele vai ter que brigar por vaga na equipe do Internacional. E sobre o camisa 8 que pode vir, foi uma pergunta do Tiger Junk, ele disse que, de novo, gostaria de ter mais 11 jogadores, mais um time para revezar e para jogar durante as Copas e o Campeonato Brasileiro, mas que o Inter está atento ao mercado, e aí ele deixa claro que ele quer esse 8, porque ele diz: ter essa peça que entra na área, finaliza, que é o que o Diego veio para fazer, nos dá opções até para mudar o sistema. Ou seja, ele queria que o Diego fosse essa peça, mas o Diego Rosa não tem sido, entrou mal hoje no jogo. Então, o Inter vai ao mercado atrás desse camisa 8. Depois da partida, 3 jogadores conversaram com a gente, tá? O Vitor Gabriel, zagueiro do Inter, hoje teve uma boa atuação, disse que foi uma vitória muito importante em casa, que foi mais um jogo sem sofrer gols e que isso também destaca a atuação da equipe. Ele citou sobre a sua permanência no Inter, né? Ele tem empréstimo até dezembro, pertence ao Sport, tem uma cláusula de 3 milhões de reais para o Inter comprar 50%, só que o Inter quer comprar mais 20 para ter 70 do Vitor Gabriel, e por isso o negócio está um pouco travado. Mas ele disse que os empresários dele estão cuidando de tudo, que o desejo dele é ficar no Inter e que a situação está tranquila, pelo menos até o momento. O Bryan Aguirre também falou que a equipe precisava dessa segunda vitória dentro de casa, desses 6 pontos em 6 disputados desde a volta do Super Mundial, e que a equipe está bem fisicamente, apesar do período de 15 dias parados. E depois veio o Wesley, que falou sobre a sua situação. Ontem a gente trouxe a informação aqui no canal, ele teve uma proposta recusada recentemente, nos últimos dias, pelo Inter do Portland Timbers, time da primeira divisão dos Estados Unidos, da Major League Soccer. Mas ele citou sobre a partida, tá? Que vencer era muito importante para a equipe, que a situação era incômoda no Campeonato Brasileiro. Ele disse que não quer antecipar e já falar das Copas agora, porque tem 2 jogos, contra o Santos na quarta-feira e contra o Vasco no final de semana, tem que dar tempo ao tempo, mas que é importante pensar e dar valor para esses jogos contra Santos e Vasco, mesmo que tenha as Copas ali na frente. Por isso ele disse que ele queria falar mais disso do que desses jogos importantes para o ano do Inter, porque, segundo o Wesley, é um fato, quando as equipes vencem uma sequência de 3, 4 jogos, elas já vão pro pelotão lá da frente do Campeonato Brasileiro. E ele deu até como exemplo o Cruzeiro, que ficou 7 jogos, está 7 jogos sem perder e já está como líder do campeonato. Então ele disse que é importante valorizar esses 2 jogos ainda que tem pela frente. Ele destacou que ele prefere jogar pela esquerda, hoje ele jogou pela direita, acho que ele foi um pouquinho abaixo, não foi mal, eu não acho que o Wesley foi mal, mas foi abaixo daquilo que ele já rendeu jogando principalmente pelo lado esquerdo, e ele disse que tem preferência sim de jogar pelo lado esquerdo,
E sobre as negociações, ele disse que é normal, que com o desempenho do ano passado e desse início de ano, podem chegar propostas, podem chegar sondagens, mas ele disse que ele está focado no internacional. Ele disse que logo no início do ano teve o América do México, ele não cita, mas teve o Krasnodar da Rússia também, e ele não nega que teve uma proposta da Major League Soccer, porque ele disse, agora saíram algumas coisas, mas ainda assim estou focado no Inter. Então assim, vamos ficar atento, porque o Inter vai ter que segurar o Wesley para essa temporada ainda, porque tem situações bem importantes ao longo do ano, tá certo? E não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijão, um abraço e até a próxima!